Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Nós vamos tratar de um assunto muito importante que envolve a industrialização brasileira, tá? Então quando a gente pensa em industrialização brasileira, como vocês notaram aí antes, né, do vídeo, tá, os tipos de indústrias, tá? Então é sempre importante ter noção aí, envolve os tipos de indústria, indústria extrativa, as indústrias, né, de transformação, que correspondem às indústrias de bens de produção, ou de base, por exemplo, não é? E aí são divididas em indústrias de bens intermediários, bens de capital, aí vem as indústrias de bens de consumo, tanto consumo duráveis como não duráveis. Então sempre importante para o vestibular você ter noção dos tipos de indústrias, tá? Uma coisa simples, mas extremamente importante. Bom, vamos entrar no processo da industrialização brasileira, tá? O que nós vamos chamar atenção nesse processo? Bom, primeiramente o seguinte, da ocupação do Brasil, tá, lá no início do século XVI até 1808, com a chegada da família real no Brasil, realmente é um fator aí que nós vamos pensar num pacto colonial, na fase da proibição de qualquer processo aí manufatureiro no Brasil, tudo bem? Então é uma fase realmente que o Brasil teve ciclos importantes, né? O ciclo da cana, por exemplo, foi um marco importante aí no século XVI e no século XVII, né? No século XVIII nós vamos ter a mineração, ali a região ali do ciclo do ouro das Minas Gerais, certo? Aí sim, século XIX. A partir de 1808, com a chegada da família real no Brasil, as coisas começam a mudar, tudo bem? Isso é um ponto importante. Além da família real no Brasil, em 1808, fugindo o quê? Tá? Das ameaças napoleônicas, lembra, vai receber apoio da Inglaterra, nós vamos ter o bloqueio continental napoleônico. Então olha só que detalhe importante, a interdisciplinaridade com história, correto? E aí nós vamos ter também a independência do Brasil em 1822. Só que aí, olha o que acontece, nós vamos ter um processo industrial nesse momento, que é um processo ainda incipiente, quer dizer, um processo ainda iniciante, né? Não falamos nem revolução industrial do Brasil, não falamos nada nesse sentido. Por quê? Porque é um período ainda que o Brasil está sendo marcado por uma atividade totalmente agrária, quer dizer, nós estamos falando no momento do Brasil cafeicultor, por exemplo, né? Do Brasil escravocrata até 1888, um Brasil imperial até 1889, por exemplo, tá? Então você vai lembrar que nesse período, tá, do momento de 1808 a 1930, o Brasil tem uma industrialização incipiente, iniciante, marcadamente por indústrias de bens de consumo não duráveis, setor têxtil, alimentício, setor de higiene, por exemplo, legal? São setores aí que marcam a importância, tá? Mas essa industrialização não tem aquele grande impulso, né, no Brasil, correto? Por quê? Porque é uma economia ainda agrário-escravocrata até 1888. Então, como vou ter um processo industrial se eu tenho uma economia escravocrata? Então, é muito difícil, né, nesse processo ainda. Mas esse período em que o Brasil começa a ter o processo industrial, não é? Nós temos dois momentos extremamente importantes. Primeiro, 1844, a tarifa Alves Branco, que foi uma tarifa estabelecida sobre produtos importados, né, tarifas alfandegárias de 20% a 60%, que seriam aplicadas sobre produtos, né, até então importados pelo Brasil, né, e que poderiam ser produzidos no território, né? Isso foi feito para aumentar a arrecadação da coroa. A verdade é essa, né? Aumentar a arrecadação do governo aí, monarquista. Porém, ela foi importante porque ela acabou estabelecendo um protecionismo, né, aos produtos importados. Isso acabou incentivando, tudo bem, a industrialização nacional. Ainda incipiente, como eu falei, mas foi importante. Muito bem, a tarifa Alves Branco. Fundamental isso aí para o vestibular. Outro ponto importante, não podemos esquecer a atuação do Visconde de Mauá, grande empresário Visconde de Mauá, tudo bem? Só que infelizmente ele acaba abrindo falência em 1875. Mas o Visconde de Mauá ele foi importante, um visionário para a época, isso é muito importante, um visionário para a época, não é? Ele vai investir na companhia
não é, por exemplo, de navegação, ele vai construir ferrovias, ele vai construir navios, ele vai fundar o Banco Mauá, ele vai praticamente aí ajudar a refundar o Banco do Brasil. Então, um visionário, um grande investidor, grande produtor, grande empresário, com investimentos, por exemplo, aí, né, no Uruguai também teve grandes investimentos. Por exemplo, a atuação do Banco Mauá no Uruguai, a atuação nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo. Então, realmente, um cara extraordinário para investimento no Brasil, né? Principalmente a questão de ferrovias, né? Ele vai construir a grande ferrovia ligando aí a Baía de Guanabara às serras de Petrópolis, por exemplo. Vai estar por trás da ferrovia Santos-Jundiaí, por exemplo, não é? Então, um homem visionário. O problema é que a partir de 1860, tá, a coroa estabelece aí uma isenção de impostos sobre a importação de navios. Tá? Isso acaba levando a crise no setor aí do Visconde de Mauá. Depois, crise econômica leva à falência do Banco de Mauá. Tá? Então, ele acaba decretando a falência em 1875. Mesmo falindo, pessoal, o Visconde de Mauá fez parte da modernização do processo industrial brasileiro. Tá? Isso é muito importante vocês estudarem muito mais de história do que geografia. Tá? Mas fundamental, Tarifa Alves Branco e Visconde de Mauá, o homem visionário do Brasil. Tá? Muito bem. Chegamos até 1930. Né? Vamos lembrar, 1929, a crise da cafeicultura, né? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo. Né? O Brasil é uma economia dependente praticamente do aspecto do café, há uma quebra gigantesca, há uma mudança econômica e política, olha que detalhe, uma mudança econômica e política. Econômica, pouco a pouco o Brasil vai deixar essa economia agrária ou exportadora para caminhar para um país urbano industrial, que vai acontecer lá na década de 1960, certo? E uma mudança política em que sentido, pessoal? Sai a política do café com leite, sai a política dos governadores, vamos assim dizer, né? A famosa política do café com leite, tá? E entra agora um sentido de Getúlio Vargas, a era Vargas, quebrando essa hegemonia São Paulo, Minas Gerais, tá? Totalmente um país agrário, certo? Muito bem, então essa mudança ela é muito importante com a ascensão do Getúlio Vargas. 1937, Estado Novo, o getulismo, o Estado Novo, o Brasil vai enfrentar um momento de ditadura, por exemplo, tá? Nós vamos ter 1932, tá? A Revolução Constitucionalista de São Paulo. Olha só que momentos importantes que nós vamos ter na história nesse detalhe. Então vamos lá na industrialização. Adeus café. Então nós vamos pegar um período de 1930 a 1955. Esse período é marcado pela era Vargas. Muito bem. Vargas vai intensificar a política que já vinha desde a Primeira Guerra Mundial, que é a política, né, substitutiva. Não é? O que é esse processo industrial substitutivo? Produzir no território aquilo que era importado. Isso vai alavancar o processo industrial brasileiro. Então isso já vem da Primeira Guerra Mundial e ela é intensificada no governo Getúlio Vargas. Então, substituição de importação. Isso vai alavancar a nossa indústria. Olha que detalhe importante. Outra coisa, a partir da década de 1930, o Brasil faz a revolução industrial, porque não tem mais o café, a base da economia. Tá? Então, a nossa revolução industrial acontece na década de 1930. Né? Então, nós temos um processo industrial tardio. Quer dizer, a nossa revolução industrial é muito tarde perante a Inglaterra, correto? Processo tardio e substitutivo, produzindo no território aquilo que era importado. Outro ponto importante, a partir da era Vargas, nós temos a adoção do Estado Nacional Desenvolvimentista. Não é? Nós podemos imaginar aí, muito próximo do que é o keynesianismo, não é? O Estado interventor na economia, o Estado é o motor da economia, não é? Uma ideia de John Maynard Keynes, não é? O keynesianismo, por quê? Porque em 1929 nós vamos ter a crise do liberalismo.
de Adam Smith, não é? Livre mercado, abertura das economias, por exemplo, a mão invisível, não é, do mercado, correto? Isso vai parar na crise de 29. A partir daí, nós vamos ter um modelo muito mais de um Estado interventor na economia, um modelo mais keynesianista, pessoal. No Brasil, nós vamos ter o Estado Nacional Desenvolvimentista do Getúlio Vargas, que é um Estado, não é, marcado como empresário, onde nós vamos ter o surgimento de investimentos do governo no setor aí, criando empresas estatais, correto? O setor de mineração, por exemplo, né? Nós vamos pensar no surgimento da Companhia Vale do Rio Doce. No setor industrial, depois, em 1953, a criação da Petrobras, por exemplo, né? Nós vamos idealizar nesse período, mesmo sendo inaugurado no governo Dutra, nós temos a inauguração da primeira siderúrgica brasileira, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, olha que importante o Estado, não é, sendo o motor da economia. O Estado investindo no setor industrial, um Estado empresário, desenvolvimentista, como também vai ser um Estado investindo em infraestrutura, correto? Então, vamos pegar esse período. O próprio Vargas, tudo bem? É interrompido no governo Dutra, tá? Depois ele retorna e aí comete suicídio em 1954, tudo bem? Se a gente pegar o plano no governo Dutra, nós vamos ter um plano chamado SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Olha isso, né? O Estado mostrando a sua cara na área social, saúde e alimentação. O Estado mostrando também o seu investimento em infraestrutura, transporte e energia, SALT. Olha que detalhe importante, pessoal. Outra coisa, né? Se a gente voltar para o Getúlio Vargas, nós vamos ter o quê? A CLT, as leis trabalhistas, certo? Que rege grande parte ainda do contexto trabalhista no Brasil, entendeu? Então, olha o momento que nós estamos criando. Nós estamos criando um processo industrial, o país vivenciar uma maior urbanização, não tenha dúvida, uma urbanização fundamental aí. Para a década de 1960, o Brasil se transformar num país urbano e industrial. Nós estamos tendo um Estado investidor, não é? Criando uma modernização no país, por exemplo. Olha que detalhe importante. Nós estamos vendo essa época aqui, certo? Uma época de transformações políticas e econômicas no país. Tá? Isso é um detalhe muito importante. Muito bem, agora eu pego, pessoal, uma época importante, tá? A gente deixa um pouquinho a era Vargas, mas foi uma era muito importante, não é, do crescimento industrial do país, do crescimento econômico do país, não é, o Estado investindo, não é? O Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial. Lembra? A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, por exemplo. O Brasil vai entrar do lado dos aliados, não é? Olha só, certo? E aí, nós vamos ter o que acontece, pessoal. A partir de 1956, nós vamos ter o governo JK, Juscelino Kubitschek, tudo bem? O Juscelino Kubitschek é o ápice do Estado desenvolvimentista, tudo bem? Então lembra que o JK, ele vai montar o quê? O plano de metas, 50 anos em 5, que seria o crescimento econômico do país. Estabelecendo o quê? Uma abertura da economia às empresas multinacionais que entram no nosso território, beneficiado o quê? Mão de obra barata, mercado consumidor, incentivos fiscais, matérias-primas, né? Leis ambientais totalmente brandas, correto? Então vai ser uma vantagem muito grande para as multinacionais, que vão entrar em que setor? O setor eletroeletrônicos, o setor automobilístico, que é o setor de bens de consumo duráveis, né? E vão comandar esse setor, né? Tem a foto até famosa do JK, certo? Aí desfilando num carro da marca Volkswagen, por exemplo, né? Quando a Volkswagen é inaugurada em São Bernardo do Campo, nesse contexto. Então, há uma ligação muito forte com isso. Plano de metas, abertura econômica do país. Como também ele vai investir na infraestrutura. Tá? Não podemos esquecer que foi no governo Juscelino Kubitschek a construção da rodovia Belém-Brasília. Quer dizer, o primeiro presidente começa o quê? A ideia de ocupar
tá? O interior do Brasil, ocupar a Amazônia, daí a rodovia Belém-Brasília, governo JK, construção de Brasília, transferir a capital Rio de Janeiro para o interior no país, né? Isso vai levar o fluxo migratório, fluxo econômico, olha o que é o potencial do Centro-Oeste hoje em migrações, em agronegócio e atração industrial. Então o JK foi importantíssimo, pessoal, nesse período. Então, o Estado desenvolvimentista do JK. No momento, internacionalização da economia, abertura ao capital estrangeiro. Isso é uma marca muito importante. E aí, para a gente fechar, né, esse momento, que aí o período militar a gente trabalha numa outra aula, né, vamos dividir, fica mais fácil para vocês. Nós não podemos esquecer que essa industrialização, tá, ela está concentrada onde? No Sudeste, né? A concentração industrial nós chamamos de economia de aglomeração. Entendeu o detalhe? Olha só. A concentração industrial no Sudeste, no eixo Rio-São Paulo, depois Belo Horizonte, chamamos essa concentração de economia de aglomeração. Por que essa indústria está no Sudeste? Porque essa indústria está muito forte em São Paulo, na própria cidade de São Paulo, e depois ela começa a espalhar para as cidades do interior, acompanhando as ferrovias e depois as rodovias, certo? Porque ela vai se beneficiar de vantagens geradas na época da cafeicultura. Olha que interessante, o café foi importante para o crescimento industrial do país, tá? Por quê? Porque esse café vai gerar mão de obra que estava no campo, vem para a cidade, certo? Principalmente dos imigrantes. Então, muitos imigrantes que foram atraídos para o café, né, eram mão de obra qualificada, que vão servir para o setor industrial. O café começa escravocrata, mas termina com mão de obra assalariada do imigrante, então ele gera mercado consumidor. O café gerou muito capital, mesmo com a crise, mas o capital que seria investido no setor industrial. E o café gerou infraestrutura, pessoal, transporte, energia. Lembra o transporte das ferrovias, não é, para transportar o café? Ou Porto de Santos, para escoar esse café, por exemplo, vai construir o que? O setor de energia, há um desenvolvimento extraordinário do setor bancário, por exemplo. Então o café, ele monta toda uma estrutura que a indústria vai se beneficiar, daí ela concentra em São Paulo, no próprio Sudeste, e vai ter a sua grande expansão. Tá? Esse é um detalhe muito importante que o vestibular adora cobrar. A relação da industrialização no país com as vantagens geradas pela cafeicultura, pessoal. São detalhes que você tem que ter uma noção extremamente importante envolvendo esses governos. Beleza? E aí depois a gente comenta numa segunda aula a partir do governo militar até os dias atuais. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Até mais.